Tudo bem, estamos prontas para prosseguir. Senhor Harmon. Por favor, dê apoio. Sim. Todos os 4 réus, eles estão sentados aqui nesta mesa em formato de L. Eles estão sentados aqui e foram condenados porque na semana passada 12 de vocês foram lá atrás e voltaram com um veredito justo e verdadeiro, condenando-os. E eles estão sentados ali, culpados. Eles foram condenados. Conspiradores condenados, assassinos condenados, eles são assassinos condenados, não há dúvidas sobre isso. O que está em pauta aqui é algo totalmente diferente. O que vocês estão aqui para decidir hoje e amanhã é qual é a sentença apropriada para esses réus. Eles foram condenados, como o Estado disse a vocês em sua declaração de abertura, por planejarem e agirem como uma equipe em um esforço conjunto com um objetivo comum: assassinato. Assassinato, o crime mais perverso e mais maligno que existe, tirar a vida de outro ser humano. E as provas neste caso demonstraram isso claramente para vocês. Duvido que algum de vocês tenha tido qualquer dúvida lá atrás ao determinar durante as deliberações que este foi um crime premeditado. O tribunal vai instruí-los amanhã, quando vocês saírem após todas as alegações finais. Ela vai ler para vocês novamente a lei sobre premeditação. E vocês se lembram dessa lei da semana passada. Vocês se lembram? Tem que haver tempo suficiente para permitir reflexão para que haja premeditação. E claramente em seus vereditos vocês constataram isso. Vocês não teriam condenado eles por conspiração, porque não se pode conspirar. Não se pode ter 4 pessoas conspirando sem premeditação. Houve premeditação neste caso? Sim. Mas havia muito mais do que simples premeditação. Quando falamos em reflexões sobre o que estamos falando? Refletir, ter tempo para refletir. Estamos falando sobre tomada de decisões. Tomar uma decisão e depois agir com base nessa decisão. Isso é refletir. Resolver um problema. Isso é refletir. Esses réus, neste caso, fizeram isso por mais de 2 semanas, tomando decisões, resolvendo problemas, trabalhando nos detalhes do plano deles. Isso é muito mais do que uma simples premeditação. A premeditação pode acontecer em instantes. Vamos analisar as evidências do nível extremamente elevado de premeditação. Esses 4 réus, até 6 de junho, as evidências nos mostram, já tinham planejado, já tinham conspirado, já estavam se unindo para tirar a vida de Charles Jones. 6 de junho, você se lembra disso? A discussão sobre X-Spaces que estava acontecendo entre Isaiah Shank e a vítima, neste caso, Charles Jones. E o que acontece depois dessa comunicação entre eles? É isso que acontece. O telefone de Sean Gatright tem comunicação com o telefone de seu co-réu, Rashad Murphy, por volta das 11h18. E logo após, essa gravação foi obtida pelo departamento do xerife de Jacksonville, às 22h36 de Isaiah Chance, discutindo com Charles Jones. Você se lembra das palavras dele? Ei, Júlio, como está o seu pé? Certifique-se de que isso venha da boca do Rashad Murphy. Certifique-se, mano, de que ele esteja com a cabeça boa antes de agir. Temos coisas maiores para resolver. Eles não valem a nossa energia agora. Isso é direcionado a quem? Isso é direcionado ao comparsa dele, Sean Gatright. E o que o Sr. Gatright faz? 17 dias antes desse assassinato acontecer, ele gosta disso.
Ele gosta disso. E então ele responde: não ouvi nada do mano hoje, mas vou falar com ele. E então Rashad Murphy responde: ele provavelmente não vai atender. Ele está no Instagram deixando esses caras tirarem ele do sério. Ele está mandando ver nesse filho da mãe agora mesmo. E então o Sr. Gathright. Droga, beleza, deixa eu ver qual é. Então, o que isso nos diz? Isso nos diz que o plano já estava traçado mais de 17 dias antes. Esse plano já havia sido criado, elaborado e formulado antes de 6 de junho, Essa conspiração e essa premeditação indicavam um nível muito mais alto de premeditação e mostravam algo muito, muito frio e calculista. Motivo, uma execução planejada. Como a senhorita Doherty disse na semana passada, isso foi uma execução. Isso foi uma execução. Esse tipo de planejamento avançado, onde essa maldade e esse tipo de perversidade para tirar a vida de alguém está habitando no coração de uma pessoa. E neste caso, uma equipe, um grupo de pessoas resolvendo problemas, tomando decisões sobre isso, encontrando maneiras de lidar com isso, desenvolvendo o plano conforme avançam. Um plano não só para cometer assassinato, mas, se necessário, causar carnificina. E vimos isso nas provas. Eles iam eliminar 6 pessoas e iam eliminar quem estivesse lá, quem pudesse estar entre os 6, porque por que não? E qualquer outra pessoa por perto, qualquer um que pudesse atrapalhar, seria apenas dano colateral. Agora, por que o Estado está revisando os fatos com você? Porque nos fatores agravantes sobre os quais você vai receber instruções, neste caso, estamos contando com essas provas. Estamos contando, como você viu, exclusivamente com as nossas provas apresentadas na fase de determinação da culpa deste julgamento. Agora nós apresentamos algumas provas. Essas provas servem para refutar as alegações deles de circunstâncias atenuantes ligadas à saúde mental, que você viu que foram completamente refutadas e totalmente desacreditadas. É por causa do nível extremamente elevado de premeditação neste caso que o Estado está apresentando a vocês o fator agravante, que a lei se refere a assassinatos extremamente frios e calculistas. O fator agravante de frieza, cálculo e premeditação de que este assassinato foi cometido de maneira fria, calculada e premeditada, sem qualquer pretexto de justificativa moral. Esse é o fator agravante. Nós vemos nessa prova a prova do X-Spaces. Vemos a prova de que isso já existia semanas antes, mas vemos mais do que isso. Nós vemos uma conspiração onde seus membros estão tentando garantir sua integridade, seu sigilo e que ela permaneça intacta e que nada estrague o plano, nada atrapalhe. Quero conversar e revisar as provas deste caso com você. Vamos dar uma olhada no que aconteceu neste caso. Sr. Murphy com sua pistola automática. Vou voltar a isso porque há pontos que quero destacar nesta evidência. É muito raro, pessoal, que uma execução seja registrada em vídeo assim. Olhem o trabalho em equipe. Olhem a precisão, olhem a eficiência. Essa prova sozinha, isoladamente, sem a prova do X-Spaces, sem a prova do Airbnb, de ninguém entrando pela porta da frente,
sem todas as outras provas, a prova do Sr. Chance e do Sr. Guthrie, carregando aquele Impala de forma fria, calma, profissional, sem nenhuma dessas provas. Você poderia olhar só para isso e o seu bom senso estaria gritando que isso é o resultado. Esse tipo de assassinato é o resultado de um alto grau de premeditação. Isso não acontece sem uma premeditação conspiratória. Planejamento, uso de disfarces para esconder suas identidades, e não são apenas disfarces, pessoal. Eles estão vestindo tudo preto para se esconder na escuridão, para esconder a pele, para esconder o rosto. Eles estão usando moletons com capuz. Esses são disfarces. Esses são itens que eles trouxeram como parte desse plano. Só isso, essa evidência e a eficiência, o posicionamento, demonstra a premeditação e o planejamento envolvidos nisso. E só essa evidência já seria suficiente, sem nenhuma dúvida, para provar que isso foi resultado de uma premeditação elevada, fria, calculada e de um assassinato premeditado. A tenacidade demonstrada aqui, a ausência de hesitação demonstrada. Esta é uma missão já definida, a qual eles estão totalmente comprometidos, que é executada imediatamente. Assim que a oportunidade se apresenta, eles saem das sombras onde estão escondidos. E vimos o Sr. Davil Murphy, que se esgueirou atrás daqueles carros. E você me ouviu perguntando para esses peritos forenses, isso não é significativo ele ter feito isso? Que ele teve a intenção e a capacidade cognitiva de se esconder atrás dos carros para evitar ser detectado por uma vítima muito cautelosa, alguém que quase teve sua vida tirada 9 meses antes em uma tentativa de assassinato, ao qual o Sr. Gathright está ligado por evidências físicas e científicas. Uma presa muito cautelosa que, por causa do planejamento avançado deles, eles não iam deixar escapar. E vimos isso na tenacidade desse caso, como o Sr. Gathright continuou de forma persistente perseguindo o Charger, disparando tiros contra o carro. E então nem chegamos a David Murphy seguindo atrás dos carros e descarregando tiros pelo lado oeste do hotel. Então este é o agravante. O homicídio em primeiro grau foi cometido de forma fria, calculada e premeditada, sem qualquer pretexto de justificativa moral ou legal. Frio. Frio significa que o assassinato foi resultado de uma reflexão calma e tranquila. Calculado significa ter um plano cuidadoso, um plano que é cuidadosamente construído ou premeditado, feito para cometer assassinato. Nas instruções que a juíza Cisco dará, ela lerá para vocês e verão que é a mesma orientação sobre premeditação recebida na semana passada. Mas logo abaixo disso, ela diferencia esse fator agravante da simples premeditação. O fator agravante a ser aplicado precisa ter um nível elevado de premeditação, demonstrado por um período substancial de reflexão, sem qualquer pretensão de justificativa moral ou legal. Então, o que isso significa? Significa simplesmente que não há alegação de justificativa ou desculpa. Mesmo que fosse insuficiente para reduzir o grau do homicídio, isso refutaria a natureza fria, calculista ou premeditada deste assassinato. Pessoal, não há como refutar a natureza premeditada deste assassinato. Simplesmente não há como. Há evidências demais disso. Isso faz parte disso. É parte integrante do que vimos naquele vídeo. Você não pode separar uma coisa da outra. Cometer esse tipo de crime seria impossível no calor do momento. Esse crime não indica apenas falta de impulsividade. Lembram de terem ouvido esse termo 1 ou 2 dias atrás? Isso não indica apenas falta de impulsividade. Isso grita que tudo foi extremamente planejado, que isso foi uma missão arquitetada. Rashad Murphy, vamos falar sobre a participação dele nesse plano. Não vou repetir sobre as provas que apresentei na abertura. Sei que foi um processo longo. O Estado queria dar a vocês uma visão geral desse caso enorme, cheio de provas.
por causa dos esforços investigativos incríveis do Departamento de Polícia de Tampa e do Departamento do Xerife de Jacksonville neste caso. Sr. Murphy obtém o Chevy Cruze Prata? Essa é a primeira contribuição dele para este caso. O carro que é utilizado como vigilância e como carro de observação, um carro que fica fora do círculo. Depois o Sr. Murphy usa sua conta do Airbnb, envia sua identidade e faz a reserva daquele Airbnb. E agora vemos o trabalho em equipe entrando em ação. Mais ou menos na mesma hora, em questão de minutos, você se lembra das provas. Isaiah Chance recebeu um pagamento de $390 de outro membro da gangue, um membro da gangue ATK, Doc Breezy, enviado à sua conta Mr. Rich of War no Cash App. E esse pagamento é feito para o Airbnb, está pago. E isso está estabelecido e combinado, nós já tínhamos feito isso mais de um dia antes desse assassinato acontecer. E então temos esse vídeo. Se o vídeo do assassinato não mostra o quanto foi premeditado, basta olhar para este vídeo. Porque mesmo que você tirasse as discussões no X Spaces e não tivesse o pagamento do Airbnb mais cedo naquela manhã, e você tem esses dois réus, Sr. Gatright e Sr. Chance, com ar profissional, olhe para eles. Veja a confiança que o Sr. Gatright demonstra. Eles podiam estar arrumando as malas para um cruzeiro ou algo assim. E eles estão arrumando tudo isso naquele Impala com rifles de alto calibre, munição, disfarces, as coisas, as ferramentas de que precisariam para realizar essa missão. Isso é à tarde. Isso acontece cerca de 20 horas antes do assassinato acontecer. E então, quando eles chegam em Tampa e precisam dirigir, lembre-se, porque essa conspiração agora está viajando de Jacksonville até aqui em Tampa. Eles precisam viajar 3 horas para chegar aqui. Eles estão coordenados. Vimos no LPR que ambos os carros seguem juntos, demonstrando planejamento avançado. Mas quando eles chegam aqui, vemos essa demonstração em tempo real de premeditação por parte do Sr. Gatright. Eu vou voltar a isso. Não muito tempo depois disso, depois que o Sr. Gatright está navegando pelo aplicativo do Airbnb, usando todos os filtros, pesquisando e tentando encontrar o Airbnb de Charles Jones. E tentando conseguir um endereço de onde ele possa estar, utilizando a descrição que ele está vendo no que está sendo postado pelo Sr. Jones. Não muito tempo depois disso, recebemos esta mensagem do Sr. Murphy. Cara, você sabe que eu quero isso. Se pudesse, teria levado várias garotas lá. Sei que alguém consegue isso deles. Consegue o Airbnb para mim, galera? Eles estão todos tentando achar o Airbnb. E então, depois da ida ao McDonald's para pegar provisões para essa equipe de assalto e essa equipe de vigilância. E todos eles jantam tarde da noite. Para garantir que tenham energia suficiente, eles começam a se coordenar. E lembrem-se das provas a essa altura, esses dois réus, Sr. Gatright e Sr. Chance, eles já tinham ido até o Teasers. Eles já tinham feito o reconhecimento do Teasers. Já haviam verificado o local para entender o terreno. Eles começam a se coordenar. O Sr. Chance prefere não usar seu telefone, pois utilizará o da namorada. Ele não quer ser rastreado e não quer ser ligado a isso. Eles começam a compartilhar informações. O Sr. Gatright armazena as informações do telefone da senhorita Andrew no celular dele como um contato. Eles começam a compartilhar localizações um com o outro. Agora já estamos em 208. Eles ainda estão se comunicando, coordenando. Nós vemos a coordenação. Nós vemos o Sr. Chance e suas contribuições começando aqui e a perseguição real, o rastreamento e a caçada a Charles Jones. Ele está no Teasers. Como a senhorita Doherty falou, ele usa moletom com capuz e máscara de Covid.
Ele está usando a namorada dele como uma espécie de isca ou camuflagem para não ficar parado no meio do verão usando um moletom com capuz e uma máscara parecendo suspeito. É só um casal jovem andando pelo estacionamento. E eles estão lá observando Charles Jones e seus amigos enquanto estão no Teasers. Ainda estão se comunicando. Agora eles estão tentando fazer Getright atender o telefone, talvez tentando fazer uma chamada de vídeo, o que aprendemos nas provas que não é registrado nos CDRs, registros de chamadas, e estão dizendo para ele atender o maldito telefone. Mais coordenação enquanto o Sr. Jones está saindo. E agora ele e seu grupo foram para o Truth 18, estão no Truth 18 e estão se preparando para sair de lá. E mais coordenação. Compartilhando localização. Para que possam acompanhar a localização uns dos outros. O que nos leva ao hotel. Sabemos pelas evidências, e eu vou voltar e vou abordar especificamente o Sr. Getright, porque sei que todos vocês têm preocupações sobre o Sr. Getright. Ele tinha 18 anos, o Estado nunca escondeu esse fato. Isso é um fator atenuante? Sem dúvida, isso é um fator atenuante. Cabe a cada um decidir o quanto levar isso em conta. Mas precisamos olhar para o que o Sr. Getright fez e precisamos analisar como ele se comportou nessa madrugada, muito depois de carregar aquele Impala. Aquele é o Sr. Getright dirigindo aquele Impala. Vocês se lembram? A equipe de assalto nunca teria conseguido encontrar aquele hotel se o Sr. Chance e a Srta. Andrews não tivessem seguido as vítimas, mantendo uma distância suficiente, longe o bastante para não serem detectados, mas próximos o suficiente para ver para onde eles estavam indo e repassar essa informação. Porque o Sr. Getright, coordenando com seu co-conspirador nesse plano extremamente premeditado, foi diretamente para onde a vítima e seu grupo já tinham ido. Eles já tinham entrado no Home 2 Suites quando o Sr. Getright não estava em lugar nenhum. O Sr. Getright imediatamente conduz aquele Impala ao redor da parte norte daquele hotel, passando por todos aqueles carros naquele estacionamento, passando por todas as vagas ocupadas enquanto ele contornava o norte daquele complexo, ao redor do Holiday Inn, e voltava para o lado oeste. Agora, o que vemos nessas fotografias é o Sr. Getright conduzindo aquele carro e se certificando de fazer uma manobra de 3 pontos para não revelar a presença deles nesse carro que eles esconderam. Agora, se você voltar para a Truth 18, que eu meio que pulei, você se lembra do Sr. Chance, da equipe de vigilância. Ele sai com a Srta. Andrews porque eles são apenas um casal jovem e podem se aproximar mais, fazer uma observação mais próxima e passar essas informações para a equipe de ataque, a equipe A-Guide, a equipe de assalto. O Sr. Getright dirige o Impala. Ele estaciona do outro lado da rua, ou estaciona, bem ao lado do Strip Mall, onde fica o Truth 18. Mas enquanto eles estão se preparando para sair e recebendo informações que ele provavelmente estava recebendo, o Sr. Getright se reposiciona do outro lado da rua e para naquele sinal de pare. E uma coisa que você pode ter visto nas evidências, ele para e depois avança devagar para poder enxergar ao redor daquela esquina, ver a comitiva e ver o carro da vítima. Você ouviu o detetive Ramos, esse detetive que fez um trabalho incrível e depôs como uma verdadeira enciclopédia desse caso, dizendo que essa é a opinião dele. Eles se preparavam para possivelmente tentar um ataque ou seguir. Mas ele chega lá e agora também faz parte da vigilância. Ele está em posição, esperando. No estacionamento do hotel, ele toma precauções. Ele desce, então vira o carro e retorna sem passar pelaquela esquina e sem cruzar a linha onde poderiam ser vistos. Ele sobe pela esquina. Lá ele passa pelo Tesla. Eles estacionam. E aí você tem que pensar, não tem como eles estarem dirigindo por Tampa em junho, usando moletons com capuz e máscaras no rosto por 4 horas. Porque você lembra, isso começa por volta de 1 da manhã.
2 da manhã e agora já são 4h30 da manhã, pelo menos, 3h30. Então eles tiveram que levantar, colocar os moletons com capuz, puxar essas máscaras ou balaclavas, ou seja lá o que estavam usando para cobrir o rosto. O Sr. Gatright tem que pegar aquele AR-15. E agora ele está manuseando a arma. E eles estão correndo e estão agindo como uma equipe, esses 3 indivíduos que formam uma equipe de ataque. E, como eu disse, Rashad Murphy ou Davion Murphy, usando máscara de esqui, só com buracos nos olhos. Com o 300 Blackout agachado, tentando se manter discreto, tentando garantir que eles escondessem sua presença, porque tudo isso foi planejado e estruturado em torno de uma emboscada. E você se lembra do promotor dizendo na declaração de abertura que eles trouxeram superioridade de fogo. Isso fazia parte do plano. Isso fazia parte disso, trazer poder de fogo esmagador para essa situação, porque eles não iam deixar Charles Jones escapar. Não dessa vez. Não dessa vez. Eles iam pegá-lo. Ele não ia voltar para Jacksonville. Ele ia ficar aqui em Tampa. Então eles trazem 3 atiradores com rifles de alta potência e todo esse poder de fogo. Em instantes falarei com vocês sobre outro fator agravante relacionado a isso. Mas vou dizer isso novamente. Esse poder de fogo foi trazido para um propósito específico, garantir que ele não escapasse. E qualquer outra pessoa que fosse baleada não importava para nenhum desses réus, nenhum deles. Sem hesitação, eles estavam sentados em frente a um hotel com o estacionamento lotado. Então agora chegamos ao ponto em que eles vão cometer esse ataque. E quero que cada um de vocês considere isso à luz das provas. Não quero insistir nesse ponto, pois acredito que todos entenderam e concordam que há muita premeditação aqui. Mas a lei fala sobre esse elemento de reflexão, e isso é algo que vocês precisam levar em consideração. Como eu disse, é tomada de decisão, é resolução de problemas. E pensem em todas as decisões e na resolução de problemas que acontecem. O uso do aplicativo Airbnb e do aplicativo VRBO pelo Sr. Gatright, só essa busca, só isso, eu vou voltar a esse ponto em alguns minutos. Só isso já é uma carga enorme de decisões e resolução de problemas, de tomada de decisões. Mas pensem em todas as decisões que eles tiveram que tomar. O Sr. Murphy teve que tentar coordenar Rashad Murphy para conseguir aquele cruze. Ele teve que conversar com a mãe dos filhos do irmão dele. E ele teve que se coordenar com ela porque alguém precisava pegar o carro. Ou ele tinha que ir buscar, ou ela tinha que levar até ele. Cada uma dessas etapas exigiu vários pequenos passos, várias decisões e resolução de problemas. Bem, você pode deixar o carro? Nós te levamos de volta. Ou eu posso pegar com você e aí ele precisa arranjar alguém para deixá-lo lá. E sabemos que ele está dirigindo quando vai ao Walmart e alguém lá está dirigindo e vem buscá-lo quando ele sai do Walmart na noite anterior. Só isso já mostra outro exemplo de resolução de problemas, tomada de decisões, e depois toda a troca de mensagens no Airbnb, reservar o Airbnb e encontrar um Airbnb, que por acaso fica a cerca de 3 quilômetros do Teasers e acaba ficando a pouco mais de 1 milha da cena do assassinato. Mas nessa mesma área, bem ali perto do Busch Gardens. Agora temos nossos agressores. Esses 3 réus, os 2 Murphys e o Sr. Gatright. E eu meio que quero passar por isso com vocês e talvez eu precise usar este laptop aqui para fazer isso. Quero que olhe para onde o senhor... Os tiros do Murphy estão acertando. Eles estão acertando no centro, centro-esquerda daquele para-brisa. Sr. Murphy, Rashad Murphy, atira primeiro. Ele sai imediatamente, começa a atirar com aquela Glock totalmente automática e dispara vários tiros subindo pelo capô até o para-brisa. Observe a parte do para-brisa do lado do motorista e o vidro traseiro do Altima.
Agora estamos vendo impactos do lado do motorista e você pode ver os estilhaços de vidro subindo com os impactos no para-brisa do carro. E sabemos que Camila Bentley está naquele carro à direita, o Altima. Ela já está com o pé no freio. Veja quando o carro dela se mover. Primeiro impacto, segundo impacto. E sabemos que ela leva os 2 tiros na traseira daquele carro. Isso é eficiência, isso é poder de fogo avassalador. Então o Sr. Murphy, Rashad Murphy, espiou pela esquina. E a maneira como ele e o Sr. Gathright coordenam, parece que fizeram uma contagem regressiva, tipo 3, 2, 1 ou algo parecido. Mas eles saem e assumem suas posições de tiro rapidamente, de forma eficiente, o que mostra uma premeditação elevada. Eles agem de imediato. Observe o Sr. Gathright. Ele nem estará totalmente de pé antes de começar a atirar. Ele está correndo para sua posição e começando a atirar enquanto seus pés ainda estão se movendo. É assim que eles queriam disparar tão rapidamente, antes que qualquer um pudesse reagir a eles. Ele já está atirando e ainda se movendo nesse momento. Mas olhe para onde ele está apontando. Ele aponta na direção do Charger e você vê o cano da arma dele girando à direita. Bem ali. Ele está tomando uma decisão intencional de redirecionar os disparos depois de ter disparado 2 vezes pelo para-brisa daquele Charger, e agora ele está redirecionando para o caminho final. Que eles achavam que Tafa McRae estava dirigindo? Um membro da Six Block. Na verdade, Camila Bentley havia assumido o lugar. Camila Bentley, que estava no banco de trás. E por algum motivo, não sei se vocês perceberam isso enquanto deliberavam, mas é quase estranho a maneira como ela desliza para o banco atrás do Tafa enquanto ele está saindo. E acredito que o depoimento dela para vocês foi: eu queria assumir o controle, eu queria sentar no banco da frente. Ela ficaria no banco de trás se ela não tivesse feito isso. Os 2 disparos passaram bem pelo centro do vidro traseiro. Falo disso depois. Olhe para o comportamento intencional e deliberado do Sr. Gathright aqui, antes do Sr. Murphy aparecer aqui em cima, Davion. Esse ataque bem coordenado. Ele é atingido por isso, bate na árvore, quase cai, se vira e continua disparando contra aquele carro. Agora ambos atiram nele. Sincronia quase perfeita. E agora o Sr. Gathright ainda está atirando. E olha para onde ele está atirando. Ele está atirando para o norte e noroeste em direção àquele Charger. Mas olha só a tenacidade. Esse é um comportamento movido por propósito. Isso era algo que já estava em seus corações e mentes havia semanas, havia dias. Assassinar alguém, tirar a vida de alguém. E você vê esse poder de fogo avassalador. Não houve consideração por mais ninguém naquela área. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Se acertassem alguns membros da Six Block, seria melhor. E qualquer outra pessoa, e isso é outra coisa. Quando eles estão saindo do Teasers ou do Truth 18, o Sr. Gathright está sentado ali perto da placa de pare. Ele vê o tamanho daquele séquito. Ele vê quantas pessoas estão envolvidas. Ele sabe quantas pessoas há naqueles carros. A senhorita Doherty já havia mostrado isso. Veja a precisão dos disparos nos encostos de cabeça. Ambos os encostos de cabeça sendo atingidos por tiros. Sean Gathright, atirando com um AR-15 calibre 5,56 OTAN. Qual era o calibre dos 2 projéteis retirados do corpo de Charles Jones? Bem, o primeiro projétil, qual era o seu calibre? Era da classe calibre .22, classe de 5mm, que é 5,56.
O outro projétil não pôde, eles não conseguiram identificar o calibre. A senhorita Drill não conseguiu, mas ela pôde dizer que tinham estriamento consistente e pareciam ser do mesmo tipo de rifle. O Sr. Getright colocou 2 balas de calibre 5.56 OTAN no corpo de Charles Jones. Não sabemos sobre a outra bala no peito. Essa pode ter sido de Rashad Murphy. E isso faria sentido. Davian Murphy. Olhe para ele se agachando, tomando posição às pressas, correndo atrás daqueles carros, ficando escondido, permanecendo em seu esconderijo. Você se lembra na área dele, onde ele não pode ser visto porque ele não quer revelar que está lá. Eles podem tentar ir para outro lugar. Eles querem que eles vão naquela direção. Eles querem que eles entrem naquela área. E não querem que eles fujam ou tenham chance de escapar. E então, novamente, voltando, a tenacidade do Sr. Murphy, seu comportamento guiado por um propósito. Ele não está desistindo, ele não vai parar. E então, rapidamente, de volta ao carro. Isso lhe parece coisa de alguém com deficiência cognitiva? Rashad Murphy volta correndo ao carro. A imagem à direita. Se você olhar para a direção da cabeça dele, ele está olhando para o carro em fuga. Ele está voltado para o Charger de Charles Jones. E você pode ver nesta imagem que ele agora se moveu um pouco para frente e ainda está olhando naquela direção. Todos prestavam atenção ao que ocorria com Charles Jones. Agora eles finalmente voltam para Jacksonville no dia seguinte. E pela primeira vez, em todas as evidências, o fantasma é revelado. Rashad Murphy aparecendo pessoalmente. Rashad Murphy, que tentou esconder, tentou proteger a conspiração 17 dias antes, quando a Isaiah Chance estava conversando com a vítima e discutindo com ele, tentando fazê-lo parar. Você não quer nos entregar nem que saibam o que fazemos. Você prefere não avisá-los antes que algo possa acontecer. O fantasma, que nunca aparece na câmera da campainha do Airbnb em Tampa, já toma uma atitude cuidadosa e deliberada por si só. Nenhum desses réus aparece naquela câmera verde no dia 22 quando eles chegam lá. Eles estão entrando e saindo daquela Airbnb, como disse o Sr. Ordy. Durante toda aquela noite, Chance e Getright estão descendo para fazer reconhecimento no teasers mais cedo na noite. Eles estão saindo para ir. Chance está indo com sua namorada e o Sr. Davion Murphy até o McDonald's para pegar comida. E eles só aparecem depois que tudo já terminou. Antes de eu me afastar de o frio, calculado e premeditado, quero voltar a falar sobre a Isaiah Chance e cobrir um pouco do envolvimento dele nesse caso. Nós conversamos sobre isso. Ele é quem realmente paga através das contribuições de J. Breezy pelo Airbnb. Ele fornece a Glock com o carregador estendido que é utilizada por Rashad Murphy no ataque. Ele ajuda a carregar o Impala. Agora vemos as fotografias dele à esquerda. Aquele teaser está à direita no Truth 18 com a senhorita Andrews fornecendo inteligência e reconhecimento essenciais, críticos no local e em tempo real para a equipe de assalto. Não há como eu disse antes, que o Sr. Getright teria conseguido descobrir para onde a vítima foi, a menos que ele estivesse logo atrás dela, se revelando. A única maneira dele saber como fazer isso foi porque o Sr. Chance contou para ele. E quando eles precisaram que ele viesse para um reconhecimento de última hora, lembra quão rápido ele chegou depois de ter ficado de prontidão do outro lado da rua, na área do Embassy Suites na USF? Ele volta voando pela Fowler, avança o sinal vermelho, entra direto e passa bem ao lado da vítima no carro que todos eles sabem que não vai ser reconhecido. Por isso, o Sr. Rashad Murphy precisou resolver esse problema e buscar o carro.
E agora o Sr. Chance está fornecendo informações de última hora, literalmente no último segundo, para a equipe de assalto. Então ele entra dirigindo, passa direto, vira a esquina, encontra o Impala, passa direto por ele, faz aquela manobra de 3 pontos e depois volta. Aqui ele ainda está indo e aqui ele está voltando. E sabemos pelas evidências que isso é menos de 1 minuto antes do ataque acontecer. Isso não aconteceu por acaso. Isso foi um esforço conjunto. E sem as informações e inteligência do Sr. Chance para eles não teriam sabido exatamente onde Charles Jones estava sentado. Se você olhar para o lado do passageiro daquele Charger, pode ver as meias vermelhas e brancas do Sr. Jones ali em cima do painel, se movendo para frente e para trás. Não sei se percebeu enquanto deliberava na semana passada, mas quando o ataque acontece, você rapidamente vê os pés dele baixarem enquanto ele tenta se jogar para o banco de trás para se salvar. Mas claramente elas estavam ali por um motivo, que era mostrar à equipe de assalto exatamente onde Charles Jones estava. Quando você estiver considerando o Sr. Chance e o Sr. Gatright, precisa levar em conta as contribuições deles para esse assassinato e o papel que desempenharam nesse crime. Sem esses 2 réus, isso nunca jamais teria acontecido. Isso não teria acontecido. Sem o Sr. Chance fornecendo informações em tempo real, eles não conseguiriam rastrear Charles Jones. Eles não teriam conseguido orquestrar esse ataque. Sr. Gatright, nós sabemos que o ataque, tudo isso naquele dia começa onde? Começa na casa dos Gatright, nos subúrbios de Jacksonville. E novamente vemos esse réu extremamente confiante, Sr. Gatright, armado até os dentes, carregando seu carro como se fossem sair de férias, com a maior naturalidade possível, sem nenhuma preocupação. Ele e o Sr. Chance estão discutindo como vão carregar, onde vão colocar os itens, mais resolução de problemas, mais tomada de decisões. De um lado para o outro. Sabemos pelas evidências e pelo mandado de busca realizado na casa de Gatright que o Sr. Gatright era o armeiro dessa equipe de ataque. Ele era o responsável pelas armas. Ele forneceu o armamento que foi utilizado, essa arma sendo usada por Davion Murphy. Esse rifle sendo utilizado pelo Sr. Gatright, e vocês ouviram nas provas pelo testemunho muito convincente do oficial de Jesus. Esse rifle estava sendo utilizado com um alto nível de habilidade, a bandoleira que estava presa a ele sendo usada para estabilizar o rifle, e nós vimos o efeito disso. 2 disparos bem próximos um do outro e nas costas de Charles Jones, feitos por esse réu de 18 anos na época, direto pelo para-brisa, e então 2 disparos paralelos e bem colocados, direto pela janela traseira. E então os coletores de cápsulas, que infelizmente para esses réus, tinham aquelas 2 cápsulas que combinavam com a Glock do Sr. Chance, que o Sr. Rashad Murphy utilizou. Ele fez a modificação nessa arma e manipulou a arma para que não ficassem cápsulas no local, mas dessa vez não funcionou. Porque vocês se lembram que em outubro de 23, no primeiro ataque a Charles Jones, eles conseguiram associar as cápsulas daquela cena às cápsulas encontradas quando esses policiais pararam o Sr. Gatright. Aquelas cápsulas. E claro, o Sr. Gatright forneceu tanto a munição quanto os rifles. Então quero conversar com vocês sobre isso. Eu não tenho áudio nisso, mas só quero que vocês assistam por alguns minutos. O que está acontecendo neste vídeo gravado da tela no iCloud dele. Olhe para aquele horário, 8h30, 8h40. Esse é um dia de trabalho antes do assassinato acontecer. Isso é 8 horas antes do assassinato acontecer.
E nós sabemos que este réu olhe para a resolução de problemas ali em tempo real, nessa evidência, as decisões sendo tomadas a partir daí. Como Raul Bonasco nos disse, um réu muito maduro, que pode cuidar de si mesmo. Olhe para ele examinando tudo isso. E então vamos vê-lo começar a usar os múltiplos filtros. Uma propriedade à beira d'água, uma propriedade com esse número de quartos, uma propriedade que tem piscina, uma propriedade com churrasqueira, tentando descobrir isso. Essa evidência por si só é uma prova esmagadora de premeditação. Isso aqui transborda premeditação, está saturado disso. E continua. Você se lembra no julgamento, quando mostramos isso para você? Isso continua por minutos e minutos de um comportamento tenaz, orientado por objetivos e com propósito por parte deste réu. E qual era o propósito disso tudo? Ele estava procurando um Airbnb, ele estava tentando alugar uma propriedade, ele estava fazendo algo produtivo? Não. Ele está tentando encontrar a presa deles, ele está tentando encontrar Charles Jones, o alvo deles, desesperadamente tentando encontrá-lo, ativamente tentando encontrá-lo. Esse telefone não se move sozinho, são os dedos dele que fazem isso. Procurando. Agora, a filtragem. Quando vocês estiverem considerando o peso desse fator agravante e comparando e ponderando isso com um atenuante significativo que ele tinha 18 anos, é isso que vocês precisam analisar. Quando vocês estiverem avaliando o valor e a gravidade de que este foi um assassinato frio, calculado e premeditado. E lembrem-se, suas considerações são para cada réu individualmente em relação à sentença deles. É uma sentença individual. Mas, como se trata de uma conspiração, porque eles agiram como uma equipe, muitas dessas provas vocês precisam analisar como um todo. Para cada um deles, esse agravante de frieza, cálculo e premeditação se aplica a todos eles. Só isso, essa já é premeditação suficiente para condenar 1000 pessoas por homicídio doloso premeditado em primeiro grau. Mas não termina aí. Porque a 1h30 este réu ainda não terminou de caçar e procurar pelo Sr. Jones. Agora ele vai utilizar uma técnica, uma armadilha. Ele vai usar uma técnica de isca, se você já ouviu esse termo. Uma armadilha, uma isca. Ele vai tentar atrair e conseguir essa informação, seduzindo alguém usando essa jovem bonita, Kyla, que incrivelmente aceita participar disso. Preciso que envie uma mensagem para Gordinho. Não sabemos quem é, mas provavelmente é Xavier Edwards. Sobre o quê? Preciso que você mande uma mensagem para o Fat Boy dizendo que você está tentando aparecer para ver ele hoje à noite. Ele sabe que eu fui embora. Tenho feito chamadas de vídeo com ele enquanto estou fora. Ela não entende muito bem no começo. Ele está em Tampa agora. Faça parecer que você sabe que ele está lá. Ele tinha um BNB com os Six. Fala tipo, e aí, cadê você? Onde você está? Quero colar e tô bêbado e querendo transar. Deixa pra lá. Ela fala que dividimos o clube em níveis porque ela não está acompanhando. Você quer ir para o BNB com a gente? Ponto de interrogação, porque ela não está entendendo. Não, eu estou em Tampa. Estou tentando ver onde fica o BNB dele. O BNB de quem? Dos Six. Idiotas. É o aniversário dele em Fat Boy Widow, não aqui em Jacksonville. Não, eles estão em Tampa. O quê? Ela ainda não entende, mas isso não o impede. Ele persiste.
Deixa eu fazer uma chamada de vídeo. Finge que você sabe. Diz que o Fat Boy vai no Beezers hoje à noite ou algo assim. Claramente, este réu foi persistente naquela noite e tenaz em suas tentativas de localizar Charles Jones. E então sabemos que, além de todo esse esforço e envolvimento neste caso, porque, pessoal, as provas neste caso mostram que não há nenhum réu sentado aqui. Não há nenhum réu neste caso que tenha feito mais para orquestrar este assassinato do que o Sr. Gathright. Eles podem estar tão envolvidos quanto ele, mas ninguém supera a culpa dele neste assassinato. Ele ainda fornece o carro para a equipe de ataque, o Impala. Ele dirige até lá e leva toda a equipe de inteligência e vigilância com ele. Nós conversamos sobre isso, sobre como dirigimos pelo estacionamento, como ele manobrou e impediu que a equipe de ataque fosse detectada. Isso está sobre os ombros desse réu nesse assassinato frio, calculado e premeditado. E onde tudo isso termina? De volta à residência dos Gathright nos subúrbios de Jacksonville. Agora, ele não está lá. Não, esse réu não está lá. Ele está lá em Auburndale, no condado de Polk, deixando o Impala com sua avó desavisada, deixando o carro com a avó dele, Senhora Allen, e depois saindo no carro dela, um 4Runner, agora carregado com toda aquela munição e todas aquelas outras provas. Antes de eu falar sobre esse fator agravante, quero falar sobre as provas da frieza, do cálculo e da premeditação neste caso. Essa prova sozinha e esse fator agravante sozinho, se não tivéssemos nenhum outro fator agravante, já justificariam uma sentença de morte para cada um desses réus. Por si só, isso já justificaria uma sentença de morte. Porque isso é uma quantidade enorme de premeditação. Isso é, como eu disse, premeditação suficiente para condenar milhares de homens. Poderiam ter 40 pessoas participando, cada uma com uma pequena parte dessas 2 semanas, mais de 2 semanas de premeditação, e todas poderiam ter sido condenadas como autoras de homicídio em 1º grau. Está transbordando? E essa evidência, como vocês viram naquele julgamento, porque continuamos trazendo, não foi? Até o final, cada vez mais e mais provas, No futebol americano, isso é o que chamam de atropelar. E quando temos o ônus da prova, que devemos ter mesmo, porque somos o governo e estamos aqui pedindo que vocês os condenem por algo, então precisamos provar isso além de qualquer dúvida razoável. Como disse na minha declaração inicial, vamos provar isso além de qualquer dúvida. Não há dúvida de que eles cometeram assassinato premeditado. Estou confiante de que todos vocês chegaram a essa conclusão ao deliberar. Esse fator agravante se baseia em um volume substancial de premeditação, de provas de premeditação, de um alto grau de premeditação. Essa circunstância agravante por si só justifica uma sentença de morte. Esse fator agravante, sozinho, em sua natureza maligna e perversa, supera qualquer uma das atenuantes sugeridas para qualquer um desses réus. Qualquer um deles. Eles conspiraram, premeditaram em conjunto e isso se aplica a cada um deles. Esse agravante que Rashad Murphy, Sean Gathright ou Davion Murphy foi condenado ao mesmo tempo por um crime envolvendo o uso ou ameaça de violência contra outra pessoa. Pode remover a parte do anteriormente. É outra forma de provar isso. Eles foram condenados por um crime violento cometido ao mesmo tempo
quando vocês voltaram aqui com aquele veredito justo reconhecendo a culpa deles. Esses 3 réus, culpados cada um, de 3 acusações, não uma, mas 3 acusações de tentativa de homicídio de 2º grau. E foi isso que eles fizeram. Tentativa de homicídio de 2º grau. Esse é um fator agravante que eu já mencionei e falei um pouco sobre ele. Eles não iam apenas matar Charles Jones. Ele era o alvo, sem dúvida nenhuma. Mas se tivesse mais alguém lá do Six Block, eles iam matar essa pessoa também. Você viu isso nas provas. Então vamos falar sobre cada uma das pessoas que foram afetadas nessas acusações. Vítima, Geno Norris, 22 anos, não era membro do Six Block, mas era amigo de infância ou amigo de longa data de Charles Jones desde o ensino fundamental. Ele foi comemorar com Charles. Esse jovem que você viu entrar aqui, esse homem que falou em tons baixos e com uma voz contida. E você viu nas evidências que quando eles subiram as escadas no Truth 18, ele meio que parou, se apoiou no corrimão e esperou todos os outros. Ele estava lá porque era amigo de Charles Jones, não porque era membro do Six Block. Mas isso não impediu que ele levasse um tiro no braço. E Xavier Edwards, o motorista do carro, que é membro do Six Block, tinha 19 anos na época, levou vários tiros no ombro. Ele teve ferimentos de raspão nas mãos, provavelmente porque suas mãos estavam levantadas, bem onde todo o vidro estava estilhaçando no volante. Esse jovem provavelmente salvou não só a si mesmo, mas também a vida de Geno Norris. Ao pressionar o acelerador e atravessar aquela enorme parede de fogo no vórtice entre o tiroteio de rifle de alta potência de Davion Murphy e Sean Gathright. E então essa fotografia, porque quero falar um pouco sobre isso, nós vamos falar sobre isso. Olhe para os rostos deles. Olhe para isso. Isso é de uma câmera corporal, não é uma pose. Isso é no meio do que está acontecendo. É uma captura de tela de uma câmera corporal. Olhe para a expressão de surpresa no rosto de Geno e veja a expressão de Xavier Edwards. Ouvimos depoimentos esta semana de que esse foi um evento traumático. Lembra de ouvir isso da boca do Sr. Gathright? Isso é trauma, bem ali. Essa é a prova. Isso é um trauma real se refletindo em tempo real, no momento em que está sendo vivido. E vimos essas fotos de Xavier Edwards sendo tratado no hospital por todos os seus ferimentos. Esses homens ainda têm projéteis em seus corpos. Essa foto deveria estar na horizontal, mas esse é Geno Norris no hospital. Ele pôde ir para casa mais tarde naquele dia com seu pai, que veio buscá-lo. É sobre isso que eu falava antes. Observe a posição dos disparos do rifle do Sr. Gathright, pois não há dúvida de que ele atirou. O da direita atravessou o para-brisa. O da esquerda atravessou o braço direito desta jovem Camila Bentley, 22 anos completamente sem relação com qualquer pessoa envolvida neste caso. Ela é amiga da senhorita Albritton e só estava indo junto para a festa por acaso. E de alguma forma, de algum modo, por obra da providência, ela soube que devia passar para o banco da frente. Porque eu posso te dizer, se você olhar para essa fotografia, deixa eu ver se consigo voltar. Uma daquelas balas poderia muito bem ter passado direto pela cabeça dela. Nós temos 3 tentativas de assassinato nesse caso, só pela graça de Deus. E dá para ver o projétil saindo do para-brisa. E então este é o... Antes de eu passar para isso, deixe-me falar sobre esse agravante. O fato de que esses 3 réus, os Murphys e o Sr. Gathright, atiraram e mataram Charles Jones e depois tentaram assassinar as outras pessoas que estavam nos carros, Camila, Geno e Xavier Edwards. Isso é um fator agravante. Esse é um crime violento, um crime grave e violento pelo qual vocês os condenaram.
E isso é um fator agravante, e não há absolutamente nenhuma dúvida sobre isso. Isso foi comprovado nos seus veredictos. Seus vereditos, vocês já concluíram que esse agravante existe além de qualquer dúvida razoável. Esse agravante, por si só, justificaria uma sentença de morte para esses 3 réus. Mas quando você o associa, quando você soma o peso e a importância dele à premeditação acentuada neste caso, não há comparação. Isso apaga as atenuantes que foram apresentadas a vocês para esses 3 réus. O homicídio qualificado foi cometido por um membro de uma gangue criminosa. Agora acho que o Sr. Petrites veio aqui na sua abertura e disse a vocês o que todos já sabem. Vocês basicamente já concluíram que isso está comprovado pelo prova além de qualquer dúvida razoável. A redação que foi apresentada a vocês, e isso é um agravante de sentença, é que os crimes foram cometidos por um membro de gangue ou associado, porque ambos se qualificariam. Lembram dos detetives de gangues dizendo que há critérios numéricos nos estatutos da Flórida para membros ou associados de gangue? O Estado não tem dúvida de que, quando vocês deliberaram, concluíram que todos esses réus, exceto o Sr. Gatright, são membros de gangue. Mas agora vocês terão que decidir sobre isso, que o Estado provou além de qualquer dúvida que eles são. Vocês receberão as mesmas instruções sobre os critérios e que tantos deles precisam ser atendidos. Isso é um fator agravante neste caso? Então quero te perguntar sobre isso. O senso comum diz que é, porque se um desses réus fosse membro de uma gangue, vamos pegar o Sr. Chance como exemplo. Apenas como exemplo, se ele tivesse brigado com a namorada ou descoberto algo sobre ela que o deixou chateado. E ele foi até o carro, pegou uma arma, carregou, deu uma volta no quarteirão e se acalmou. E ele voltou e decidiu que iria matá-la de qualquer jeito e foi lá e a assassinou. Isso seria homicídio premeditado e seria um fator agravante, porque ele é membro de uma gangue. Mas nesse caso, a participação na gangue não teria nada a ver com esse assassinato. Seria algo sem ligação com esse assassinato, mas ainda assim agravante. Mas aqui, isso é o cerne desse assassinato. É o cerne dessa trama, desse plano. Todos os 4 réus compartilham o mesmo motivo para eliminar Charles Jones, porque ele está na oposição. Sr. Gatright, nós não temos esse agravante contra ele, mas ele claramente tem alianças e associações. Então isso se refere ao Partido Comunista da China, o agravante de frieza, cálculo e premeditação no caso do Sr. Gatright. O motivo dele seria relevante para mostrar a maior grau de premeditação, mas isso não é um agravante contra ele. Vocês não podem considerar dessa forma. Mas para esses outros réus, sim. Não é apenas um fator agravante. É uma parte essencial do modo frio, calculado e premeditado com que o assassinato foi cometido, porque esse é o motivo deles. Isso está no cerne deste caso, e é isso que o agrava tanto. Quando você junta isso, que o motivo pelo qual eles estão fazendo isso é porque eles são membros de uma gangue criminosa e estão eliminando um membro de uma gangue criminosa rival. É isso que agrava esse assassinato. E isso se aplica a esses 3 réus, os Murphys, e agora ao Sr. Chance, não ao Sr. Gatright. E nós sabemos qual era o motivo deles. Podemos tirar isso diretamente da música de Young and Ace, que foi escrita, produzida e publicada apenas alguns dias após o assassinato de Charles Jones. David Murphy, Shug Spaz. David Murphy fazendo sinais de gangue. Isso sim é sangue frio. Eles estão falando com ele sobre um assassinato e ele fica lá fazendo sinais de gangue quando o deixam sozinho. É um membro de gangue orgulhoso. Ele é um outdoor ambulante do 1200. Está indelevelmente marcado por todo o corpo dele, desde o 1200 na nuca e nos trapézios, até por todo o corpo com os nomes dos membros do 1200 que foram assassinados ou mortos. Rashad Murphy.
enviando no dia seguinte, mal tinha passado do meio-dia, e ele está postando o motivo desse assassinato, mandando saudações para Prosper Jr., dia de vingança. Eles são os 187 Babies. E todos nós lembramos o que 187 significa, certo? O Código Penal da Califórnia para assassinato. Você lembra desse slide e vê o Sr. Murphy. Nós vimos fotos do Sr. Murphy ali. Ele fez um 6 de cabeça para baixo e um sinal de bully down e aqueles vídeos em que ele estava com vários outros membros de gangue, incluindo Wapa e Spina Benz. E então o Sr. Chance lá no canto superior esquerdo, um membro da ATK. A foto do Sr. Gathright está ali apenas para mostrar que ele é associado àquela gangue e tem lealdade a eles. Novamente, você não pode considerar isso como um fator agravante para ele. Sr. Chance posta seu motivo logo após o assassinato, antes mesmo de Rashad Murphy. Vemos Tilly, sua boa amiga, que foi assassinada apenas algumas horas antes da tentativa de assassinato. Ele tinha 18 anos na época do crime. A idade dele na época do crime, isso meio que está se repetindo. Sr. Gathright apresenta 32 circunstâncias atenuantes elencadas. Novamente, o Estado simplesmente encoraja que você siga a lei, que isso não é uma questão de números, não é um cálculo. Ele foi criado em uma família militar, com sucessivas missões militares dos pais, resultando em mudanças frequentes de local e separações prolongadas. Ele foi, mas veja o que ele conseguiu fazer com isso. Você ouviu da mãe dele e ouviu do ex-padrasto dele, o Sr. Harrington, um homem maravilhoso, o homem da Força Aérea. Você ouviu do Sr. Edwards, conselheiro da escola de excelência que ele pôde frequentar, uma escola à qual nem toda criança tem acesso. E todos eles disseram que ele se adaptou, ele era resiliente. Ele conseguia passar de uma etapa para outra e encarar cada uma como um novo desafio. Lembra do que o Sr. Harrington disse? Ele via isso como uma nova aventura, uma cultura diferente e a chance de conhecer novas pessoas. E ele sempre, como a mãe dele nos contou, se adaptava bem a isso. Ele foi criado principalmente pela avó paterna por causa da ausência e instabilidade dos pais. Bem, quando os pais dele estavam servindo o nosso país no exterior, ele ficou sim. Ele morou com Dona Gathright, sua avó paterna. Novamente, pessoas maravilhosas. Ela está bem ali assistindo. Pessoas maravilhosas. Ela e o marido dela, que já faleceu, pessoas maravilhosas com uma comunidade de igreja incrível lá em Oxford, Mississippi, que acolheram esse menino e esse rapaz, cuidaram dele e lhe deram exemplos a seguir. Ele sempre teve, ela nos contou, bons exemplos masculinos. E que exemplo melhor do que o Sr. Harrington? Que exemplo melhor do que esse? Ele teve algum contato com abuso ou violência por parte do pai biológico dele? Sim, teve, mas foi limitado e aquela família garantiu isso. Eles garantiram isso. E não era só a senhorita Gathright. Se você olhar para o outro lado da família, senhorita Allen, outra avó maravilhosa que contou sobre o Dia de Ação de Graças em Nova York, e você ouviu todas essas pequenas anedotas familiares, as coisas que formam as famílias. Coisas maravilhosas. Ele teve um ambiente maravilhoso, assim como o Sr. Chance, mas um pouco diferente com o Sr. Gathright. O Sr. Gathright tinha mais do que pessoas amorosas e cuidadosas. Para o Sr. Harrington, ele é como um filho. O Sr. Edwards fazia viagens com ele, fazia um cruzeiro com ele, aconselhava ele e mantinha contato com ele depois que ele saiu da escola e foi para o ensino médio, subindo de série. Ele teve a oportunidade de ir para a Europa, Escócia, Irlanda. Ele foi à Espanha e tirou fotos diante da Torre Eiffel em Paris. Ele foi para a África do Sul fazer trabalho humanitário. Ele pôde ir para a cidade do Cabo, uma das cidades mais bonitas do mundo. Ele morou em Okinawa, no Japão. Você ouviu o Sr. Harrington, que é piloto, dizer isso. Ele pôde voar para todas essas ilhas e para o arquipélago em torno de Okinawa. Imagine a infância que esse homem teve. Todas as oportunidades, todo o cuidado, todo o apoio e o amor.
E o Estado pediria para você comparar isso com as ações desprezíveis e malignas desse jovem de 18 anos. No dia 22 de junho e nas primeiras horas da manhã do dia 23 de junho, enquanto ele caçava Charles Jones. Ele foi a força motriz dessa conspiração, não há dúvidas sobre isso. Assim como a vigilância do Sr. Chance, isso nunca poderia ter acontecido sem a participação dele. Ele está envolvido até o pescoço nessa conspiração e assassinato. Ele não teve uma figura masculina estável ou orientação consistente durante os anos de formação. Isso não foi comprovado, pessoal. Me desculpem, isso não foi comprovado. Você não pode trazer todas essas pessoas maravilhosas aqui e acreditar nisso. De jeito nenhum. As avós dele e a mãe dele nunca teriam permitido que isso acontecesse. Ele foi submetido a abuso verbal por parte do pai. Parece que foi mesmo. Parece que isso já foi comprovado. Ele foi submetido a abuso físico e ferimentos causados pelo pai. Talvez. Temos aquela história em que ele fugiu, ficou em um parque e a avó dele ligou para ele. Eles o tiraram daquela situação relativamente rápido e o trouxeram de volta para cá, para a costa leste. Ele viveu em um ambiente marcado pelo medo, conflito e falta de segurança na casa do pai. Talvez, mas não por muito tempo. Foi algo intermitente que durou no máximo algumas semanas ou um mês, segundo as evidências. Ele teve dificuldades com identidade e pertencimento na adolescência. Não sei se ouvimos sobre isso. Sua memória pode ser melhor que a minha, pois você se baseia em evidências. Ele experimentou isolamento e dificuldade de adaptação social após a mudança e durante a adolescência. Eu sugeriria que as evidências apontam exatamente o contrário disso, Ele era suscetível à influência devido à sua idade. As evidências revelaram que o réu era suscetível à influência ou que ele era quem influenciava os outros? Olhem para as evidências em relação a essa atenuante, porque não acredito que o Estado vá afirmar para vocês que isso não foi comprovado. Seu processo de tomada de decisões foi influenciado por grupos de pares e por uma cultura que lhe era desconhecida. Ele já estava aqui em Jacksonville há vários anos. Eles, acredito que talvez no depoimento dele, tentaram retratar como se fosse um ambiente violento no qual ele foi colocado. Olhe para as evidências. Veja onde ele morava. Veja as fotos feitas durante o cumprimento dos mandados de busca e as fotos do exterior daquela casa e daquela entrada de garagem. Ele morava nos subúrbios em uma área boa. E você ouviu nas evidências que ele vivia em uma área boa. Ele é visto pela família como gentil, respeitoso e não violento. Acho que foi assim que a família o descreveu. Mas o não violento e respeitoso superlativos simplesmente não se aplicavam a partir de 6 de junho em diante, pessoal, durante esse assassinato e até depois. Não sei se eu diria a vocês, nem se o Estado diria, o quanto é respeitoso deixar com sua avó idosa um veículo que foi usado num assassinato cometido em conluio e depois fazê-la acabar sendo parada enquanto o dirige. Ele é otimista e positivo. E é um apoio positivo para a família e os amigos, acho que isso já foi comprovado. Ele ama sua irmã, mãe do sobrinho, e é profundamente amado e apoiado pela família. Isso já foi comprovado, como já argumentei. Ele é descrito como calmo, educado e não conflituoso. Bem, ele certamente estava calmo quando estava carregando aquele Impala e estava calmo quando estava cometendo esse assassinato junto com seus co-conspiradores. Calmo a ponto de ter gelo nas veias, com o tipo de precisão que ele demonstrava com aquele rifle enquanto se movia. Estou tentando lembrar onde parei. Ok, ele tem a capacidade de contribuir positivamente, talvez é um filho, irmão, neto e amigo cuja vida tem significado para outras pessoas. Com certeza. Claro, isso já foi provado a você. E novamente você precisa atribuir a isso o peso que achar adequado. Ele tem potencial para orientar e influenciar pessoas. Parece que sim.
Ele já alimentou pessoas em situação de rua, participou de projetos comunitários no Mississippi quando morava com a senhorita Gathright. Acho que isso já foi comprovado. Ele viajou para o exterior em missões humanitárias. Isso já foi comprovado. Ele participou de programas educacionais de viagens internacionais, tendo acesso a oportunidades mais amplas. Com certeza, com certeza. O ambiente em que o Sr. Gathright e o Sr. Chance cresceram era muito, muito parecido. Avós maravilhosos, uma mãe maravilhosa e dedicada, sistemas de apoio incríveis, que iam do Sr. Nix, no caso do Sr. Chance, ao Sr. Harrington, no caso do Sr. Gathright. Mas o que separa esses dois réus são as oportunidades e possivelmente o bem-estar material da família em que o Sr. Gathright cresceu. Ele morou no Japão, ele visitou a Europa. Ele teve todas as oportunidades. Ele estudou em uma escola pública com currículo especializado, viajou para o exterior. Ele tem iniciativas empreendedoras, incluindo administrar pequenos negócios. Com certeza, isso provavelmente já ficou bem comprovado. Se quiser considerar isso atenuante, tudo bem. Ele mostrou produtividade desde jovem, demonstrou desejo de ser produtivo, se envolveu em atividades criativas e construtivas, incluindo fotografia e trabalho com mídia em determinado momento da vida. Sim, ele fez isso, claramente. Ele mostrou resiliência e adaptação mesmo diante das adversidades. E veja, você vê um atenuante aqui meio que contradizendo o outro, e foi isso que ouvimos nas provas. O quão resiliente e adaptável esse réu era enquanto crescia. Por necessidade, ele teve que aprender a ser... Ele poderia contribuir significativamente para a força de trabalho da prisão. Tenho certeza disso. Acredito que cabe a você decidir se isso tem algum peso atenuante ou não. E a presença de outros fatores no caráter do Sr. Gathright. Então, falando sobre a questão da prisão, quero falar sobre o depoimento de Raul Bonasco, porque o homem que vai receber 4 ou 5 mil dólares para vir aqui e nos dar essa notícia incrível de que a prisão é difícil. Difícil. Bem, sim, a prisão é difícil. Prisão perpétua é prisão perpétua. Prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Essa é uma sentença dura. Isso é punição? Porque você ouviu esse tipo de coisa desde o começo desta fase de definição da pena. Prisão perpétua sem liberdade condicional é punição. Sim, é punição. Com certeza é punição. A sentença de morte é uma punição e vocês devem decidir qual é a mais adequada. Não se discute se é punição, pois claramente é. Com certeza é. E se ele for condenado por esse crime, Sr. Gathright, a prisão perpétua, ele ficará em um nível de custódia mais alto, de segurança máxima. Há algumas modificações, o Sr. Bonasco disse que isso poderia ocorrer no trabalho dele e no ambiente em que vive, mas não é o corredor da morte de segurança máxima. É uma situação completamente diferente. Lembra daquela discussão sobre o ar-condicionado? Acho que todos aqui sabem o que é ar-condicionado, mas ele não existe no corredor da morte. As circunstâncias atenuantes aplicáveis a Rashad Murphy são 12. Ele não tem histórico significativo de atividade criminosa anterior. Isso foi comprovado. Tudo bem. Atenuante, sim. A idade dele na época do crime, bem, ele tinha 30 anos pessoal. Ele era um homem adulto, quero dizer, 30 anos de idade. Isso não é uma questão de atenuante. Isso não tem nenhum fator atenuante ou nenhum peso atenuante, o Estado sugeriria a vocês. Isso não é um fator atenuante. Ele tem histórico de abuso físico e emocional na infância compatível com TEPT. Certo, então provavelmente essa é a coisa mais significativa que o Sr. Murphy tem como atenuante, que ele realmente foi para o acolhimento familiar por alguns anos. Acho que foram 3 anos, mas houve uma verdadeira divergência enquanto ele estava lá, lembra? Ele foi colocado com uma família acolhedora porque a mãe dele era viciada em drogas. E, ao que parece, as autoridades o retiraram em St. Mary's, Geórgia, e ele foi para uma situação de acolhimento que não era muito boa. E ele viu o irmãozinho dele sendo abusado fisicamente.
E tenho certeza de que, e não tenho dúvidas de que o Estado não discorda ou tem ressalvas quanto a isso ser traumático. Isso é traumático para um garoto ver isso. Um estranho batendo no seu irmãozinho. Mas também ouvimos que, durante todo o tempo em que isso estava acontecendo, a tia e a avó dele estavam lutando para tirá-lo de lá. Elas estavam lutando para tirar o Sr. Murphy, Rashad Murphy, daquela situação, ele e o irmão dele. E as autoridades da Geórgia estavam céticas em relação a isso por causa do que tinha acontecido com a mãe. E eu acho que talvez o avô dele tivesse algum histórico criminal lá no começo da vida dele e isso estava afetando essa decisão. Enquanto isso ele e o irmão dele ficam com essa mulher, Dona Dallas, que a tia dele nos disse que era uma mãe acolhedora maravilhosa. Ele não poderia ter tido mãe acolhedora melhor, Dona Dallas. Ela cuidou dos meninos e quando o Estado veio levá-los e seu tempo com eles terminou, ela lutou para evitar que fossem transferidos para outra família acolhedora ou outro lar de acolhimento. Ela amou, cuidou e apoiou aqueles meninos e a tia dele veio aqui e nos contou e talvez tenhamos ouvido isso de outra pessoa, eu não me lembro. Talvez outro familiar tenha nos falado sobre a senhora Dallas. Você se lembra do testemunho? Ela vestia ele e os trazia aqui quando a irmãzinha dele se apresentava na igreja em Jacksonville, dirigindo todo o caminho desde a Geórgia. Ela os levava para lá, para Jacksonville, para os encontros de família. E eles a admiravam muito. Mas depois de cerca de 2 a 3 anos, o Sr. Murphy voltou para a família dele, voltou para aquele ambiente em que ele vivia, que era um ambiente amoroso e cuidadoso, tirando a mãe dele. Era um ambiente amoroso e acolhedor que ele tinha. As tias dele contaram isso para você no depoimento delas. Ele mantinha uma relação afetuosa com a família e amigos enquanto estava preso. Com certeza sim. Ele desenvolveu consciência religiosa e espiritual. Bem, aparentemente ele desenvolveu sim. Vimos alguns certificados mostrando que ele tem feito isso e tentando ajudar nos estudos bíblicos. Ele ama seus filhos, tem sido um bom pai para eles. Parece que sim. Parece que a senhora Daiger nos disse isso. E eu sei que as tias dele nos disseram que ele amava ou ama seus filhos. Outro agravante citado é que ele foi retirado de casa e colocado em acolhimento familiar. O Estado diria que, provavelmente, esse é o fator atenuante mais forte que ele provavelmente tem. Ele não tem condenações anteriores por crime grave, isso é verdade. Nós concordamos com isso. Ele demonstrou comportamento adequado e a capacidade de seguir regras enquanto esteve preso. Tudo bem se você quiser considerar isso como um fator atenuante. Ele está em ambiente controlado. E então, a existência de quaisquer outros fatores. O diagnóstico de TEPT, o Estado sugeriria a você que é um tanto duvidoso. O Estado é cético em relação a esse diagnóstico nas evidências deste caso. O Dr. Collins testemunhou sobre isso e concordou. Ele, na verdade, estava procurando pelas evidências colaterais que o Dr. Werner examinou neste caso, os relatórios policiais, as entrevistas. E o doutor... E essa era a discussão dela sobre outros réus, não sobre o caso do Sr. Murphy, Rashad Murphy. Ele encontrou evidências de que ele pode sofrer de TPT. Mas como eu apontei para ela no contra-interrogatório, esse réu não só participou dessa conspiração para cometer assassinato e tomou todas aquelas medidas que eu já expliquei para vocês, todas as coisas que ele fez para contribuir com isso, incluindo tentar proteger a conspiração e tentar mantê-la escondida, o que aparentemente é o seu forte, o fantasma, que não apareceu até eles voltarem para Jacksonville, conseguiu evitar as câmeras. Mas o papel dele e o próximo agravante sobre o qual vou falar com vocês. Não só na premeditação acentuada, da qual ele claramente fez parte desse planejamento, porque ele está dizendo para eles que temos esse plano que vamos executar. E ele precisa parar de falar antes que eles descubram isso, tentando proteger.
O comportamento dele no próprio assassinato, com aquela pistola Glock totalmente automática, isso precisa ser considerado porque ele está atirando em cadência totalmente automática, com o Sr. Gathright à sua direita, disparando um rifle de alta potência em alta cadência de tiro. Todo aquele barulho dos tiros, todos aqueles clarões do cano, toda aquela violência acontecendo, não o afeta em nada, não desencadeia nenhum tipo de reação de TEPT nele. Ele volta para o Impala de forma fria e calma, quase como se estivesse trotando, mantendo a cabeça virada em direção ao Charger. Enquanto ele foge, entra de volta no Impala, e eles fogem de volta para o Airbnb, e então ele posta dia do troco. E por último, Davion Murphy. Posso ter um instante para consultar, meritíssimo? Sim. Então, o Sr. Davion Murphy sugeriu 13 circunstâncias atenuantes. Vou tentar passar por elas o mais rápido possível. A capacidade de Davion Murphy de compreender a criminalidade de sua conduta ou de conformar sua conduta aos requisitos da lei estava substancialmente prejudicada. Absolutamente não. Isso foi completamente refutado. Tudo neste caso mostra que ele sabia da criminalidade. Ele não estaria escondendo sua identidade se não soubesse da criminalidade de sua conduta. Tudo isso demonstra planejamento. Isso mostra premeditação, ação intencional, ele perseguindo o Charger, lembre-se, e disparando os tiros pelo lado oeste do hotel contra o Charger. Nada disso apoia essa ideia, e a doutora Werner confirmou isso em sua opinião psiquiátrica especializada. Ele não se enquadra nisso. O crime ocorreu enquanto ele estava sob forte perturbação mental ou emocional? Não. Não, isso foi refutado. A doutora Werner já disse isso. Ele não sofre de nenhum distúrbio emocional ou perturbação mental extrema. Sua idade na época do crime, ele estava entre 25 e 30 anos. Acho que ele tinha 26 anos, ele estava entre 25 e 30 anos. Ele tem lesão cerebral traumática. Vou apenas repetir as palavras do último médico que você acabou de ouvir testemunhar, um radiologista diagnóstico formado em Yale, com título de especialista, que analisa ressonâncias magnéticas durante toda a sua carreira há décadas. De jeito nenhum. Não há dano cerebral no cérebro do Sr. Davion Murphy. Ele foi exposto à violência repetida durante sua infância e juventude. Não há nenhuma evidência disso, pessoal, no caso de Davion Murphy. Nenhuma. Sua mãe, senhorita Bix, uma mãe maravilhosa descrita como uma mãe maravilhosa. Quando o Dr. Werner, o próprio perito do Estado, perguntou no último sábado, me conte sobre sua infância. Eu tive uma ótima infância. Eu tive uma boa mãe. Vimos isso nas provas documentais sobre as quais o Dr. Eisenstein testemunhou. Isso foi fornecido a ele pela senhorita Toomey, pelos advogados do Sr. Davion Murphy. E vimos isso nos registros, as coisas que ela fez pelo filho, as coisas que ela tentou fazer, mudando-o para outro lugar, tirando-o da 8ª série, porque ele estava tendo todos aqueles problemas de conduta, o que serviu de base para o diagnóstico de transtorno de conduta do Dr. Werner, o precursor do transtorno de personalidade antissocial. Tirá-lo das escolas públicas, colocá-lo naquela academia cristã, e de fato o que acontece? Ele se forma na 8ª série. Isso o ajuda. Depois ele reprova no 2º ano do ensino médio e acaba na Academia Juvenil de Jacksonville, onde ele é obrigado a estudar e conclui o 2º ano. E então, o que acontece? A mãe dele, que o expulsou de casa porque precisou ser dura por amor, o que exige muito amor, qualquer pai sabe disso. É preciso muito amor para expulsar um filho de casa quando ele faz algo assim e não assume responsabilidade. Ele estava matando aula, fumando, apostando, se metendo em todo tipo de encrenca na escola. Ela expulsou ele de casa e ele foi morar com uma das avós. Mas no 3º ano do ensino médio, depois que ele termina o 2º ano, ela vai até o colégio lá em Jacksonville, faz um pedido e consegue que ele volte para a escola e ele termina o último ano. Ele não se forma junto com a turma dele. Depois ele recebe o diploma especial do ensino médio.
Não houve violência na infância dele. Este é um jovem que aprendeu a trabalhar. Ele aprendeu a cumprir uma jornada de trabalho regular e vimos isso nas provas. Todos os empregos que ele manteve por meses e meses e meses. Na verdade, ele ensinou ao irmão mais novo, que foi trazido aqui da prisão para testemunhar a favor do irmão mais velho, e disse a vocês: ele me ensinou a cumprir uma jornada de trabalho regular. Ele me ensinou a ser responsável. O que mais esse jovem falou sobre o irmão mais velho? Que Davion, na 8ª série, com 13, 14 anos de idade, quando a mãe dele precisou ser hospitalizada, quando a senhora Bix teve que ir para o hospital, esse réu assumiu a responsabilidade. Ele assume a responsabilidade pela casa. Ele assume as tarefas domésticas e garante que os outros irmãos façam as tarefas e mantenham a casa nos padrões que são os padrões da senhora Bix. Ele cozinha para os irmãos. Este réu, assim como os outros réus, tinha um ambiente amoroso ao seu redor, com mães carinhosas, pessoas atenciosas, além da mãe de Rashad Murphy. Eu não a colocaria nessa categoria, aparentemente. Ele não está na faixa limítrofe de deficiência intelectual. Ele está na faixa de média baixa, mas não em uma faixa que o incapacite ou o impeça de trabalhar ou o impeça de reconhecer. O fato de que ele precisa evitar a câmera da campainha no Airbnb no dia anterior, ou o impede de entender que quando eles estão cometendo esse assassinato, para impedir que a vítima saiba que eles estão lá e fuja, que ele precisa se esconder e se ocultar atrás dos carros e assumir uma posição. Porque você lembra que ele era o cantor de apoio nessa apresentação. Ele era o atirador de apoio para evitar a fuga, como uma garantia contra a vítima escapar. E ele com certeza cumpriu isso, não foi? Ele saiu das sombras com aquelas bolas de fogo gigantes, saindo daquela arma calibre 300 Blackout. E isso não o impediu de entender que precisava esconder sua identidade. Ele usava roupas escuras para se camuflar na noite e escondia a identidade com uma balaclava. Você provavelmente não precisava do Dr. Warner para ouvir isso. Davion Murphy cresceu em uma casa marcada pela instabilidade e dificuldades financeiras. Eu não sei sobre a instabilidade. Provavelmente havia dificuldades financeiras. Acho que o jovem de ontem da prisão nos disse quando estava sendo questionado: sabe, não é como se estivéssemos morando em uma mansão ou algo assim. Então, sim, quero dizer, era um ambiente carinhoso e amoroso, mas, sabe, a gente não tinha muito dinheiro. Ele não teve uma figura masculina estável como exemplo. Talvez. O pai dele foi diagnosticado com esquizofrenia e passou grande parte da vida na prisão, não estando presente em sua vida. Você ouviu o tio dele que veio e testemunhou sobre a criação do Davion. O pai dele foi condenado à prisão perpétua quando ele tinha 12 anos. Sim, isso é atenuante? Provavelmente. Sim, tenho certeza de que isso o afetou quando ele era garoto, ao perder o pai daquele jeito para a prisão. Ele assumiu um papel parental, o que contradiz o atenuante de inteligência limítrofe que acabamos de discutir. Ele é amado pela família, não há dúvida disso, não há dúvida disso. E a presença de outros fatores. Quero voltar rápido antes de deixar Rashad Murphy de lado. Porque, pessoal, diferente da fase de definição da culpa deste julgamento, eu não vou ter um argumento de réplica. Eu não vou subir aqui de novo. É assim que funciona. Como estamos pedindo que vocês sentenciem esses réus à morte e as vidas deles estão em jogo, os advogados deles, e o Estado não discorda disso de forma alguma. Não discordamos disso. Eles têm a última palavra. Eles têm a última palavra. Mas quero falar novamente sobre Rashad Murphy. Não mencionei antes algo significativo naquela tese atenuante. A tia dele nos contou que a avó e as tias queriam ajudá-lo a seguir sua paixão. Rashad Murphy foi um jogador de futebol americano de sucesso que se destacou. Eles permitiram que ele morasse com um parente em Nova Jersey para jogar no time da escola e ter essa oportunidade. Ela disse que havia um vídeo, e acho que todos sabem do que se trata. Eles faziam vídeos dos melhores momentos para ajudar jovens a conseguir bolsas de estudo para a faculdade. Essas pessoas fizeram isso por aquele jovem,
mostrando quanto eram amorosas e cuidadosas. Só queria mencionar antes que eu esquecesse. Ao considerar o peso desses fatores atenuantes, por favor, leve em conta também o que já foi comprovado isoladamente nos fatores atenuantes. Que todos esses réus tinham pessoas em suas vidas que os amavam, cuidavam deles, que eram exemplos para eles. Eles nunca ficaram sem isso. Nenhum deles ficou. Os Murphys, o Sr. Gathright e o Sr. Chance, tiveram todas as oportunidades para crescer e se tornarem homens e cidadãos produtivos. Quero falar com vocês sobre como avaliar as circunstâncias agravantes. Em comparação com a mitigação, volto a isso em um minuto, pois quero falar desse agravante e já estou aqui faz tempo. Esses três réus, os três atiradores, conscientemente criaram um grande risco de morte para muitas pessoas. Conscientemente criaram um grande risco de morte para muitas pessoas. E eu quero passar por isso com vocês mais uma vez e vou tentar ser rápido. Olhe para onde o Sr. Rashad Murphy está disparando aquela pistola Glock totalmente automática. Ele não está apenas disparando na direção daquele Charger. Logo atrás dele está o Hyundai de Armani Turner, com a senhorita Randolph dentro e o Sr. Howard no banco de trás. Ele sabe que os disparos dele podem ir para qualquer lugar ali. Ele está conscientemente criando grande risco de morte para muitos. Ele sabe que há pessoas no outro carro, o Altima. Isso não o impede de atirar. E quando eles entraram nesse estacionamento e deram a volta em todo aquele complexo, todos aqueles réus que estavam envolvidos no tiroteio, os Murphys e o Sr. Gathright, viram todos os carros estacionados nas vagas. Sabemos pelas provas que o hotel estava cheio e todos sabiam disso. E, Sr. Murphy, observe os disparos indiscriminados contra vários carros com todos esses participantes da festa ali. Isso foi comprovado além de qualquer dúvida razoável? Com certeza foi sim, no que diz respeito ao Sr. Murphy e àquela pistola totalmente automática da qual ele disparou 31 tiros. Veja os impactos neste carro. É a alegação do Estado perante vocês. Agora, ouvimos os disparos do rifle do Sr. Gathright e sabemos que os 2 tiros que atingiram o Sr. Jones vieram desse rifle. Como já apontei, observe a janela traseira do Altima. As luzes se acendem. Camila Bentley está tentando sair dali. Você ouviu isso no depoimento dela. Assim que o carro se move, ocorre o primeiro impacto. Segundo impacto. 2 impactos. Esse é o Sr. Gathright, Sean Gathright. Ele disparou aquele AR-15 naquele Dodge Charger e então ele passa a atirar diretamente naquele Altima. E pelo que ele sabe, da posição dele no Truck 18 há muitas pessoas, pelo menos 3, naquele carro. Tafa McRae, a senhorita Albritton e a senhorita Camilla Bentley. E isso não o impediu de atirar naquele carro, nos 2 carros. Ele sabe que Geno Norris ou Xavier Edwards está naquele Charger. Estamos falando de várias pessoas sendo alvo de disparos aqui. Uma ação consciente, cometendo um grande risco de morte para muitas pessoas. Absolutamente, isso foi comprovado por essas evidências. E se você olhar para o próximo vídeo, vou passar para ele rapidamente. Primeiro, devemos observar as pessoas afetadas. Sra. Turner, Sra. Randolph e Sr. Howard no banco de trás. Tafa e a Lia agora estão no saguão usando o banheiro, mas esses 3 não sabem disso porque estavam escondidos na esquina. E eles saíram para ir ao saguão quando entraram lá. Não foi em um momento em que o grupo estava passando com o Sr. Chance para poder avisá-los disso. Pelo que sabiam, esses carros tinham todas essas pessoas dentro. Então, o outro vídeo do tiroteio. Certo, o Sr. Gathright agora está atirando no Charger.
Observe o cano do fuzil dele. Bem ali, ele se vira e redireciona os disparos contra o Altima, sem hesitação nenhuma. Ele sabe que está atirando em carros com várias pessoas. E não há absolutamente nenhuma hesitação da parte dele, nenhuma preocupação. Continua atirando até que agora o Charger começa a se mover. Você vê os faróis dele no canto inferior esquerdo. Ele ainda está atirando naquele carro. Agora vem o Charger, então ele redireciona os disparos contra eles. Agora, além desses carros, está a Rua 40 McKinley, Rua 40 McKinley, uma rua movimentada, e ele está atirando em direção a essa rua. Age de forma indiscriminada e impunemente, sem se importar com ninguém. Poderia até estar dirigindo por ali. Continua atirando e então está atirando ali no carro enquanto ele segue para o norte. Os disparos dele estão indo para o norte, noroeste. Se vocês se lembram das provas, e vocês podem olhar para baixo, podem ver onde fica o Rony de Suites, tenho certeza de que todos vocês estão familiarizados com isso. Vocês analisaram isso por semanas. Mas vocês se lembram? Se vocês olharem para a direção logo à esquerda, na parte de baixo do pórtico, podem ver a árvore no final daquela pequena ilha. Vocês podem ver a vaga para deficientes onde o Lexus estava estacionado na época. O Sr. Gatright está direcionando seus disparos para aquele Charger enquanto ele passa por ele, e ele está atirando agora. Para o norte, noroeste, bem na direção daquilo. La Quinta Inn, onde Pedro Gabor estava hospedado com sua esposa, seu filho de 10 anos e sua filha de 6 anos, vieram de Ocala para ir ao zoológico Lowry Park, E o Sr. Gatright, ele não se importa, ele não vai parar, não há motivo para preocupação. Ele está atirando com um rifle de alta potência de calibre 5.56 da OTAN. E ele está disparando diretamente na direção daquele Holiday Inn e daquele La Quinta Inn. E sabemos que foi um projétil de alta potência que atravessou aquela unidade de ar-condicionado, atravessou aquela parede de tijolos, cruzou o quarto e atingiu a esposa de Pedro Gabor no tornozelo, e aquilo estava ardendo nela. Ela não sabia o que era. E foi o filho pequeno dele, na manhã seguinte, que encontrou o único pedaço do projétil. Mais tarde, um policial fardado entrou lá e recuperou mais fragmentos daquele disparo. Isso não impediu o Sr. Gatright. O Sr. Gatright estava atirando indiscriminadamente bem na direção de toda essa multidão aglomerada. Ao passar pelo estacionamento e ver todos aqueles carros, sabendo que era um complexo de hotéis e as placas grandes do lado de fora, não dava para confundir onde estavam. E isso além de todos os disparos que ele e Rashad Murphy fizeram na direção daqueles carros, mirando nesses participantes da festa e amigos. E agora chegamos ao Sr. David Murphy. Que, por sinal, não vai aparecer aqui. Mas quando ele sai das sombras, perto daquele Bronco amarelo de um lado e do SUV Mercedes do outro, ele está atirando no Dodge Charger, mas também está atirando diretamente em direção ao hotel. Sean Gatright estava direcionando tiros para dentro daquele hotel e vimos que havia janelas estilhaçadas na frente do hotel, na entrada do hotel. Poderia ter qualquer pessoa naquele hotel atrás dessas janelas, e isso é só na frente do hotel. Olha o que ele está fazendo aqui. Olha o que ele está fazendo ali. Ele está atirando. Ele está atirando diretamente para cima, à esquerda, nessa imagem desse hotel, bem ali, disparando rapidamente com aquela arma de fogo que não tem coronha, certo? E ele está atirando diretamente para o norte, nordeste, naquele corredor por onde alguém está fugindo. Ele não se importou. Isso não fez ele parar para pensar que há quartos de hotel alinhados naquele lado oeste do hotel. E ouvimos Aldra Agramonte nos contar. Lembra dela? A mulher que veio aqui do condado de Palm Beach com o marido, a filha e o namorado da filha. Eles tinham feito o check-in da filha no dormitório para o curso de verão na Universidade do Sul da Flórida, USF. E ela, o marido e o namorado da filha estavam no quarto e ouviram todos os tiros.
E então um tiro atravessa a janela e cruza o quarto, com o namorado agarrando ela e puxando-a para o chão. Isso não impediu o réu em nada, o fato de o hotel estar lotado. Ele atirou indiscriminadamente ao longo da lateral daquele hotel. Eu só quero destacar uma coisa. E isso realmente deveria preocupar qualquer um de vocês neste momento. Você ouviu uma pergunta feita ao Dr. Eisenberg sobre se Davion Murphy é destro ou canhoto, e eles disseram que ele é canhoto. Isso não teve nada a ver com as opiniões do Dr. Eisenstein neste caso, zero a ver com isso, tudo bem? Então, uma coisa da qual você pode ter certeza neste caso é que o seu veredito de culpa se baseia em montanhas de evidências. Não deve haver nenhuma dúvida quanto a isso, isso já foi provado. Mas é claro naquele vídeo que o Sr. Murphy está segurando a arma com a mão direita, não com a esquerda. Isso ocorre porque se ele usasse a mão esquerda, não teria onde pôr a mão direita, porque ela ficaria bem junto à boca do cano por causa do coletor de cápsulas. Se ele fez isso, há um motivo para ele estar usando a mão direita, é por necessidade. E claro, nós conhecemos o Sr. Murphy, ele não fica constrangido, não é tímido. E obviamente nenhum remorso pelo que fez, pelo papel dele nesse caso, porque ele está reencenando isso na sala de interrogatório, zombando da polícia com o que fez. Esse fator agravante sozinho, colocou muitas pessoas em grande risco e conscientemente colocou muitas pessoas em grande risco de morte. Pense nisso, pense em como isso é hediondo, Que você vai tratar todos naquele hotel e na festa apenas como bucha de canhão. São só bucha de canhão. Para esses assassinos, porque eles vão matar Charles Jones de qualquer jeito. E é por isso que eles trouxeram aquela quantidade esmagadora de poder de fogo e iam fazer uma saraivada, um muro de chumbo, e qualquer um que ficasse no caminho. Isso não importava para eles, não os fez hesitar. Segundo as evidências, eles não tinham nenhuma hesitação quanto a isso. Isso é um fator agravante. Isso é um fator agravante quando isso é somado, no caso desses três réus, os Murphys e o Sr. Gathright. Com os outros fatores agravantes neste caso, a maneira fria, calculada e premeditada com que esse assassinato foi cometido. Não há absolutamente nenhuma comparação entre os fatores agravantes do Estado e esses fatores atenuantes que foram apresentados a vocês. Nenhum. A lei sobre a ponderação entre agravantes e atenuantes. Primeiro vocês decidem que valor isso tem, qual é a importância. À luz deste caso e de como isso se aplica à sentença, que peso essa atenuante tem, as agravantes, tudo isso tem muito peso. O Estado sugeriria a vocês que cada fator agravante é um fator poderoso, especialmente em relação a este caso e às ações individuais destes réus. Você tem que fazer o mesmo com as atenuantes. Você precisa analisar e determinar. Primeiro, isso foi comprovado? Segundo, qual o peso que isso tem para mim e para minha tomada de decisão neste caso? Isso tem peso significativo? Tem grande peso? E no final das contas, cabe a você decidir. E não se trata de um jogo de números. Não se trata de um jogo de números. É uma questão de qualidade. É a qualidade das agravantes. Agora você tem que decidir. As agravantes do Estado superam as atenuantes deles? Se não superar, seu trabalho já foi feito e a decisão pessoal tomada. Você marca a prisão perpétua. Esse é seu voto. Se isso superar as circunstâncias atenuantes, então você pode condená-los à morte. Você se lembra disso desde o início, na seleção do júri. E é a sugestão do Estado para vocês, cada um individualmente, que os fatores agravantes, neste caso, provam para vocês. Eles devem provar para cada um de vocês que o veredito justo e a sentença justa, neste caso, é a morte para cada um deles.
Quero voltar ao aspecto da frieza no que é frio, calculado e premeditado. Falamos muito sobre a premeditação. Falamos muito sobre todos os passos individuais. Eu discuti com vocês toda a resolução de problemas que aconteceu. Mas quero que vocês considerem o quão frio e calculista é uma conspiração que dura semanas. O quão frio isso é. Olhem para a precisão e a eficiência com que Sean Gathright agiu neste assassinato, com que David Murphy agiu. Nenhuma hesitação em nada do que o Sr. David Murphy fez desde o momento em que saiu daquele carro todo mascarado, com sua máscara, seu disfarce, mantendo-se escondido nas sombras até o momento apropriado em que saiu e começou a disparar aquelas rajadas de tiros. E então virar e perseguir com aquela tenacidade e determinação e depois imediatamente se virar após atirar e fugir rapidamente para escapar. Tudo isso com todos aqueles réus, Rashad Murphy também. Isso não apenas sugere que todos eles tinham sangue frio. Isso sugere que todos eles estavam agindo com uma frieza total, sem qualquer tipo de emoção. Isso era só negócio. Desde carregar aquele Impala até o modo e a maneira como esse assassinato aconteceu, tudo foi tratado como negócio. Eles agiram como uma equipe, em um esforço conjunto. Sabe, esse tipo de premeditação que você vê nesse caso é o tipo de trabalho em equipe e premeditação que coloca foguetes no espaço, pessoal. É disso que se trata, esse é o tipo de solução de problemas. Mas quando você quer falar sobre frieza e sangue frio, nós já vimos as postagens nas redes sociais do Sr. Chance e do Sr. Murphy. Não se esqueça disso, isso foi bem perto do meio-dia. O Sr. Chance sai pela porta da frente. Ele segura uma bebida de comemoração. Ele sai andando. O caminhão de mudança não tem relação, tem a ver com os vizinhos ao lado. Mas ele sai com aquela bebida na mão e aí ele está postando isso. Ele está postando fotos dele em pé com a bebida. Olhe os horários das postagens. Olha isso. Isso é por volta das 11 horas, 3h31, UTC menos 4 horas, 11h30. O que é isso? 16 ou 1856. Então, por volta das 2 horas UTC, logo antes de eles saírem, ele está bebendo, comemorando e postando coisas online. E então voltamos, só para tocar nesse ponto mais uma vez, a conversa conspiratória que está ocorrendo semanas antes disso entre Rashad Murphy e Sean Gathright, o jovem de 18 anos. A gente precisa impedir Chance de nos entregar, de revelar o que estamos fazendo. Vá lá e impeça ele. E eles concordam em fazer isso. Nós conversamos sobre a postura profissional do Sr. Gathright e do Sr. Chance. Já vimos esse vídeo, então não vou passar por isso de novo. Pessoal, lá na minha declaração de abertura, eu disse a vocês que durante este julgamento e a fase de culpa, nós iríamos adentrar a escuridão das primeiras horas da manhã de 23 de junho de 2024 e iríamos arrastar essa conspiração para cá e revelá-la sob as luzes deste tribunal, as luzes brilhantes da verdade. E foi exatamente isso que fizemos neste caso. Foi isso que as provas neste caso fizeram. Elas mostraram e revelaram o lado obscuro desse plano maligno, perverso e pernicioso. Mas foi mais do que isso. Vocês sabem, eu falei com vocês antes sobre acumular provas. Deve ter chegado um momento na última semana do caso da promotoria em que todos vocês devem ter pensado, cara, quando isso vai acabar? Já ouvimos o bastante. Isso vai muito além de dúvida razoável. Quando isso vai acabar? Quando essas provas vão acabar? Elas não param de surgir. Não culpo vocês por pensarem assim, porque realmente acabou. Porque junto com a gente trazendo essa conspiração, foi como se um caminhão basculante entrasse aqui e tratores fossem empurrando essa montanha de premeditação. Sabe? E realmente, do jeito que acabou sendo aqui, quando estávamos nas alegações finais da fase de culpa,
Era como se todos nós estivéssemos flutuando nesse oceano, literalmente um oceano de premeditação. Literalmente. Essa é a quantidade de evidências que há neste caso. E assim como aquelas bolas de fogo saindo daquela arma calibre 300 Blackout naquela manhã cedo, bem ali, perto do pórtico da casa, para os quartos da arma de David Murphy, que eram tão brilhantes mesmo naquela iluminação ambiente do estacionamento, assim como isso, essa evidência brilha intensamente. Não pode ser evitado. Não dá para se esconder disso. Nenhum capuz, nenhuma máscara contra a Covid vai esconder os réus desse agravante. Não há Ubers aqui para livrar ninguém da sentença de vocês neste caso. Existe uma montanha de provas que comprovam esses fatores agravantes. Eu destaco isso para você porque isso dá a cada um de vocês esse benefício quando vocês voltarem lá e estiverem deliberando e votando sobre qual é a sentença apropriada para cada um desses réus. Isso lhes dá a garantia. Isso dá a cada um de vocês o conhecimento lá no fundo, sobre o que a sua sentença está baseada. Não apenas uma rocha, como diz nas Escrituras, não apenas uma rocha. Ela é baseada e está assentada sobre essa montanha gigante, enorme, de evidências de premeditação, evidências de criação de grande risco para muitas pessoas. E a pertencimento a uma gangue. Isso está no cerne deste caso. Todos esses agravantes, há montanhas e pilhas de evidências que provam isso. Nenhum de vocês deve sair daqui depois de darem suas sentenças e seus votos. Nenhum de vocês deve ter qualquer dúvida ou receio em fazer isso, porque vocês podem ir para casa e saberão naquela noite em seus corações que o seu voto para sentenciar esses réus à morte, o seu voto se baseia nessas provas e nessa certeza. E você pode ter essa certeza naquela noite. Você pode ter certeza da correção e da justiça dessa sentença de morte no dia seguinte, durante o fim de semana, na próxima semana e no próximo mês. Pelo resto de suas vidas, vocês podem saber que suas sentenças, neste caso, são sentenças justas e corretas. Eu citei anteriormente do livro O Sol é para Todos, de Atticus Finch, descrevendo em suas declarações finais que os tribunais são o grande nivelador. Os tribunais são o grande nivelador. Quero citar outro escritor, um escritor do século XIX, dos anos 1800, Robert Louis Stevenson, que escreveu aqueles livros maravilhosos, A Ilha do Tesouro. Não quero citar errado O Estranho Caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde, histórias que todos nós já ouvimos em nossas vidas. Ele foi um grande escritor, ele foi um poeta, ele foi um herói nacional na Escócia e ainda é reverenciado lá até hoje. Mas ele também é conhecido por esta citação. Mais cedo ou mais tarde, todo mundo se senta para um banquete de consequências. E hoje cada um desses réus, todos sentados aqui, estão neste tribunal para o seu banquete. O estado da Flórida está diante de vocês e pede que cada um de vocês volte lá e vote para condenar cada um desses réus à morte pelo assassinato de Charles Jones, pelo assassinato deste homem, que vocês condenem cada um deles à morte, sabendo que essa é a sentença justa e correta neste caso.